Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Mais uma aula aqui, né? Hoje a gente vai para a penúltima aula, aula 20, e vamos falar um pouquinho sobre potenciação, tá? A gente já comentei um pouquinho em outras aulas para vocês, e agora a gente vai falar um pouquinho das potências de base 10, tá? É bem legal, é bem tranquilo de escrever isso daqui, é bem legal, vocês vão ver, certo? E aí a gente vai aproveitar e já falar de outras potências também. Então, bora lá! Então, meu povo, começando aqui na página 183, nós vamos falar um pouquinho aqui da sequência 4, tá? Então, atividade 1. No episódio 4 da série Existe uma Amazônia, foi mostrado que havia também uma quantidade de água subterrânea. O volume de água no aquífero Alter do Chão é de 86 mil quilômetros cúbicos. O apresentador da série utilizou vários recursos para mostrar o volume de água, que a água é muito alta. Por exemplo, 86 mil equivale a 8,6 quadrilhões de litros de água subterrânea. Dizem que o aquífero abasteceria a população mundial por 250 anos. A população mundial é de aproximadamente 7,2 bilhões de pessoas. Virando aqui a folha, após ouvir o número 86,4 quadrilhões de litros de água, Rafaela ficou pensando se todas as pessoas realmente compreendem que ele representa algo tão grande. Como representar esse número usando somente algarismos ou potências de base 10? Felipe disse que bastava retomar o conhecimento sobre as potências e explicou que 1 é a base, e o 10 é a base e o 1 é o expoente, ou seja, aqui vai ficar 10 elevado a 1 e a base, o resultado deu 10. 10 elevado a 2, que vai ser 10 vezes 10, que o resultado é 100. Então esse 2 aqui, meu povo, está dizendo que eu vou repetir duas vezes o número 10 e vou multiplicá-los, tá? 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. O 10 aparece 3 vezes, então esse 3 aqui está me mostrando que ele aparece 3 vezes. Se eu fizer a continha de vezes, dá 1000, tá? Questão. Discuta com seu colega algumas observações em relação ao expoente resultado encontrado em cada potenciação. Percebam, o expoente é 1, ele vai ter um zero na resposta. O expoente é 2, ele vai ter 2 zeros. O expoente é 3, ele vai ter 3 zeros. Certo? E aí vem o fique atento. Aqui a gente vai fazer somente a leitura e depois a gente vai para as contas, tá certo? Utilizando as potências de base 10 para escrever números muito grandes ou muito pequenos, eles fornecem uma apresentação simplificada de um número. Felipe e Rafaela pensaram assim para representar o número 86 quadrilhões, tá? Utilizando as potências 10. Então, ó, o que elas fizeram? 86,4 vezes um quadrilhão. O quadrilhão tem 15 zeros, então eles colocaram aqui, ó, expoente 15. Logo, eles concluíram que seria 84,6 vezes 10 elevado a 15, tá? Então, eles juntaram essa escrita aqui com a potência 10. Verifique se você compreendeu a explicação de Rafaela completando o quadro abaixo. Aí, virando a folha, vamos dar um zoom aqui, ó. Então, dando zoom aqui, o que nós temos? A população mundial de 7,6 bilhões de pessoas, tá? Vou dar uma dica para vocês aqui, ó, vamos ajudar vocês. 7,6 bilhões é muita gente, então é 7 bilhões 600 milhões de pessoas. Então, ó, milhão, milhar e unidade simples. Então, este é o número que equivale, tá? Aqui. Então, como eu escreveria? Quantos zeros teria, tá? Qual seria o resultado? Então, este número aqui, ó, eu vou colocar aqui. E aí, como é que eu responderia aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o número 10, que é a base de todas as potências, porque nosso sistema é decimal, então grupos de 10. E a gente vai contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que a vírgula vai até o 6, então eu vou contar até o 6. Então, 9. Então eu vou colocar aqui um 9, certo? E aí como é que ficaria a potenciação? Vou pegar o número 7,6 vezes 10, e aí eu copio esse daqui, elevado a 9, tá? E aí eu quero que vocês façam o mesmo nas duas de baixo, tudo bem? Atividade número 2. Rafaela percebeu que, quando a base e o expoente são números naturais, a potência é um valor
é um valor maior que a base, exceto quando n é igual a 0 e n é igual a 1. Tá? Não se preocupem com essa nomenclatura. Rafaela pediu para o amigo resolver as potências que se seguem. Resolva também. Complete o quadro e complete com os resultados observando o numerador e o denominador. Quando houver, se necessário, utilize a calculadora. Então aqui a gente pode até usar a calculadora, tá? Vocês estão liberados para usar a calculadora. Então só para vocês entenderem, este 0, a potência tem a base e o expoente. Esse expoente está me dizendo que vai repetir 2 vezes, tá? Então aqui vai ficar 1 meio vezes 1 meio. 1 meio vezes 1 meio vai dar 1 quarto, tá? Então por quê? Eu vou multiplicar 1 vezes 1 e 2 vezes 2, que vai dar 4, tá certo? E aí, na segunda questão, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, 0,5, vocês vão ter que fazer 0,5 vezes 0,5. E aí vocês vão me dizer quanto que vai dar essa conta aqui. Faz a continha bonitinha, pode fazer um lápis ou na calculadora. A mesma coisa aqui, ó. Essa daqui o expoente é 3, então vocês vão ter que fazer o quê? 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. 1 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 2 vezes 2. E aí registra o resultado aqui, certo? Então completa a tabela agora aqui. Então para fechar, aqui vocês vão ter que resolver as potências. Então resolve essa potência e completar o espaço com maior ou menor, tá certo? Então vocês vão colocar o espaço de maior ou menor aqui. Qual resultado deu maior, qual resultado deu menor, tá certo? Então aqui, ó, resolver e colocar o resultado, ok? E aí, para fechar, então, roda de conversa, tá? Aqui a gente vai fazer algumas deduções, tá? Então, vamos organizar as descobertas. Registre com a ajuda dos colegas e dos professores, que a gente vai fazer, a discussão que chegaram sobre o cálculo de potenciações quando os números são números racionais, ou seja, as frações do número com vírgula, tá? Como a gente vai calcular quando nós temos a fração? Como fazemos o cálculo com frações, tá? Então aí vocês vão colocar aqui. Questão número 2. Como a gente faz com o número com vírgula? A mesma coisa. Então, como resolvemos com números com vírgula, ok? Então aí vocês vão fazer essas continhas aqui para mim, ok? Virando a folha, nós temos aqui um jogo, tá? Esse jogo a gente não vai conseguir fazer, né, remotamente, justamente porque a gente precisa fazer junto, tá? Então a gente vai pular e a gente não vai fazer ele, beleza? Então agora com vocês, finalizem essas atividades, tá? Qualquer dúvida, mandem lá no Google Sala de Aula, a gente vai ter bastante atividade para fazer sobre potência. E não esqueça de tirar foto e me mandar, tá certo? Continue se cuidando, continue se precavendo e nos vemos na próxima aula. Até mais, meu povo!